Fala ABC, olha a gente aqui de novo, Fala ABC, eu quero agradecer vocês aí por toda a audiência, por estar mandando pergunta e por estar valorizando cada vez mais o nosso podcast. Você sabe que você pode seguir a gente pelo Fala ABC News, pelo YouTube e pelo TV ABC Shop Oficial. Então, ó, segue a gente, curte, se inscreve no canal, divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E hoje a gente tem um assunto aqui bem interessante para falar, um cara bastante conhecido no ABC, principalmente em São Bernardo, que é o Lucas. Lucas. Obrigado, Ale. Muito prazer, cara. Pela oportunidade. Trabalho bonito. Eu sei que você faz um projeto que você encabeça, né? Um projeto muito importante, que daqui a pouco eu quero saber tudo. Vamos falar bastante disso hoje. Lucas, como que começou? Como você começou na política? O que você fazia antes de ser político? Cara, o meu sonho maior sempre foi ser jogador de futebol. Porque você é vereador, quantos mandatos já em São Bernardo? Meu segundo mandato agora. Segundo mandato, parabéns, bem legal. O meu sonho maior na minha vida foi ser um atleta, um jogador de futebol profissional. Consegui realizar esse sonho. Desde os meus 13 anos eu percorri aí muitos estados, né? Muitas cidades aqui do estado também. Então você saiu pra jogar sério mesmo. Então. Saía da cidade. Morei em alojamento. E você é natural de São Bernardo? Sou natural de São Paulo, tá. Mas só nasci, né? Fui pro Taboão, morei no Taboão 3 anos e moro no bairro do Parque Selecta até hoje, né? Então tenho mais de 30 anos aí de bairro já. E aí com 13 anos foi atrás do sonho. Cara, sempre foi meu sonho, sempre fui apaixonado pelo futebol, até hoje sou, né? Você joga bem, Lucas? Ah, dou um chutinho certo, né? É. e busquei, sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Quando comecei a namorar da minha namorada, que é atual minha esposa, né? Mas não consegui assim, ter prosperidade no futebol, né? De me manter, de ter um recurso financeiro onde eu pudesse manter a minha família. E aos poucos assim fui começando a estudar, começando a procurar, a fazer outras atividades, vendi roupa, né? Tive muito sucesso fazendo isso também. Fui assim mochileiro mesmo, sabe, de lá no Brás, pegar as roupas, vender na comunidade para as pessoas. Paguei a minha primeira faculdade fazendo esse esforço, né? Também em conjunto com a bolsa atleta que eu tive lá na Unip. Ô Lucas, mas voltando um pouco pro futebol. Foi assim. Por que você acha qual posição você jogava? Eu jogava de volante ou zagueiro. Volante zagueiro. Pra que você associa não ter ido pra frente? Porque assim, é até legal a gente falar disso, porque muita criança tem o sonho de ser jogador. E eles acham que é fácil, que você vai ter aquele salário milionário. Eu também já joguei, quando era pequeno, jogava no Santo André, já cheguei a treinar no Palmeiras. Sim. E, pô, a gente sabe que um funil muito estreito, né? Muito estreito. E o que você falou, tem uma hora que a gente precisa de recurso. Porque no meu caso, pô, tinha que pegar ônibus e metrô, ônibus e trem todo dia. Cara, se você não tem um mínimo de condições, não vai pra frente. Exatamente. Assim, o que me fez parar com o futebol assim, profissional, né? Foi realmente o fator psicológico, porque desde os meus 13, eu sempre morei longe da minha família, né? Então, alojamento, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e foi muito desgastante, assim, mentalmente pra mim. E na minha geração não tinha psicólogos em todos os clubes, né? Não tinha um acompanhamento, assim, de fazer uma terapia. Então, isso foi um fator decisivo para que eu não conseguisse ir adiante dentro do meu sonho. Não foi por lesão, não foi por falta de talento, não foi por falta de esforço, não foi por falta de apoio da família, né? Inclusive da minha esposa, não foi por isso. Foi realmente um fator psicológico que me atrapalhou muito, porque eu já me sentia de fato desgastado, sabe? Eu ia fazer minha mala para ir jogar, já não tinha prazer, já não estava alegre, não estava legal. E aí comecei a estudar, ficar mais próximo da minha família. Aí precisava de dinheiro. Exato, dinheiro para se manter, para comprar um tênis, uma roupa, para ajudar em casa. Começar também a minha história, né? De comprar uma casa, um carro e tudo mais. E eu não tive esse sucesso financeiro. Então mas para mim o fator decisivo foi o fator psicológico. E essa parte da roupa? Que tipo de roupa você vendia? Eu vendia roupa assim, roupa atlética mesmo, né? Ah, legal. Então roupas da minha geração, vamos colocar assim. Camiseta, short, né? Blusa, tudo que você imagina eu já vendi. Quando as pessoas encomendavam um tênis, eu ia atrás, buscava, né? E fazia essa correria toda. Você sempre foi descolado, sempre gostava da correria. Cara, eu nunca fui muito descolado. Esse é um detalhe da minha vida. Eu sou casado há 10 anos, né? E quem acreditou em mim, quem colocou confiança em mim e achou o meu potencial que já estava em mim, mas que fez se revelar foi a minha esposa.
né? Minha namorada, quando eu comecei a namorar. Manda um beijo pra ela. Qual o nome Natália, dela? minha esposa linda, maravilhosa. Natália, que homem apaixonado, hein? Eu sou mesmo. Parabéns. Ela acreditou em mim, né? Teve aquela confiança mesmo de olhar pra mim num detalhe que nem eu mesmo me olhava. E ela falou, você é muito conhecido, você tem muitos amigos, por que você não pega umas roupas pra você vender? E lá no nosso bairro tinha uma amiga dela que tinha umas roupas e me fez um consignado. Falou, vou te dar 10 camisetas. Quando você vender, né, camiseta polo, lembro até hoje, se você vender, você vai me pagando. E aí, em 1 hora, eu vendi 10 camisetas. E aí, já fui na casa dela, paguei. Ligava pros amigos mesmo. Pros amigos. Não tinha muito WhatsApp na época, tava começando, né? Não tinha uma banca, no caso. Não, era no porta a porta, era na mochila mesmo. Colocava na mochila, comprei uma mochilona grande. Gostoso essa época do porta a porta, né? Rapaz. Não tem mais, né? E aí, eu ligava lá, por exemplo, Ale, tudo bem? Tudo. Você tá em casa hoje? Tô vendendo umas roupas. Não sei se você tá precisando. Posso dar uma passada aí pra te ver, te conversar um pouco? Pode. E aí, nas primeiras vendas, eu ia vender pra você. Se você gostasse do produto, na outra vez que eu ia, eu já pedia pra você levar uns 5 amigos. E ali a gente comprava um bolo, fazia um café, confraternizava alguma situação. Sim. E em algum momento ali a gente abria a mala e fazia as vendas ali no local. E, cara, fui muito próspero fazendo isso, fui muito feliz. Legal. Até que chegou um momento que eu também decidi parar. Falei, não, acho que não é isso que eu quero da minha vida. Né, já tinha feito a faculdade, eu vou começar a atuar um pouco mais, procurar um emprego um pouco mais formal, preciso de uma carteira assinada. Eu tinha essa sede, né, esse desejo, e tinha até esse tabu de ter a carteira assinada, eu nunca tinha tido, a não ser no futebol, né? Eu não preciso de ter uma profissão e tudo mais. Mas não aconteceu também assim de eu evoluir tanto numa carreira CLT, vamos se dizer, né? Trabalhei até um certo período, mas não fui feliz também, assim, sabe? Não me senti tão bem. Com o que você trabalhou, Lucas? Eu fui gerente administrativo na Secretaria de Saúde da nossa cidade, de São Bernardo do Campo, né? Então, trabalhei lá 4 anos na verdade, 3 anos e meio eu fui analista administrativo. Então, ajudei ali na contemplação de sistemas e tudo mais, administrar aquilo que era da secretaria. E depois eu fui para a parte da gerência mesmo, né? E aí me tornei um gerente administrativo durante 1 ano e meio, até eu me tornar vereador. Aí aconteceu a virada de chave. Como que a política na sua vida? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu casei com a Natália, né? Se casamos. No primeiro ano que nós casamos, a gente não arrumava emprego de jeito nenhum, passamos uma situação financeira um pouco complicada, ao ponto dos nossos pais, graças a Deus, ajudarem a gente, né? Como a gente não pagava aluguel porque eu morava em cima da casa do meu pai, era menos pior, a gente não tinha filho. Então, tudo que entrava ali pra gente se alimentar era o suficiente. A minha sogra era faxineira de uma empresa chamada Santos Brasil, na região do Cooperativa, lá em São Bernardo. E na equipe da minha sogra, uma equipe grande, né, da faxina, tinha um rapaz que ficou um pouco isolado, ela falou, né? Num certo dia ele ficou isolado e ela sentiu no coração de conversar com ele. Chegando lá, ele falou da situação da filha dele, tinha 1 ano e pouco, né? E tava com câncer na região abdominal. E a minha sogra trouxe essa história pra mim e pra minha esposa. Era difícil de ela passar na nossa casa assim de repente, sabe? Ela sempre ligava antes. Nesse dia ela pegou o ônibus e já desceu na nossa casa, tomou um café com a gente e falou essa história. Nós somos cristãos, né? E quando eu olhei pra minha esposa, não foi aquele sentimento assim, vamos orar por esse caso. Não, foi o sentimento de a gente ir atrás. E aí começamos a fazer o contato com a família, né? Começamos a ir lá visitar. Chegando lá, a gente viu que a situação não era apenas a situação do câncer. O câncer era o mais grave naquele momento, mas era uma casa assim, numa situação bem carente, né? Tinha outras crianças dentro do lar, o pai e a mãe super trabalhadores, né? Os dois faxineiros. Então os custos com a menina que estava com câncer eram muito altos, devido à medicação, transporte, alimentação, que teria que seguir uma regra, né? Pelo que o médico passou. E chegamos lá e levamos um problema para nossa igreja a princípio. Falamos com o pastor, falei, pastor, estamos com um problema muito grave nessa casa. Existe o câncer numa criança e existe mais 3 crianças que precisam de melhores vestimentas. O fogão da família já não liga todas as bocas, a geladeira já não fecha direito. A questão alimentar, tá faltando algumas situações devido à alimentação da Sofia ser uma alimentação muito regrada, né? E aí o pastor, ele levou esse problema para a igreja, a gente conseguiu, a princípio, resolver a situação da alimentação da família, sem nenhum propósito de política, não era isso. Mais um voluntariado. Isso, né? Isso.
E assim, cara, depois eu comecei a ir pra internet, pra minha rede social mesmo, a minha esposa pra dela, particular, nada de uma coisa muito feita, nem nada. Chegava lá e falava, gente, a gente tá procurando uma cama pra criança. Nós estamos necessitando de uma doação de uma cama. Se alguém tiver na sua casa uma cama que já não utiliza mais com colchão, que esteja em bom estado, pode me procurar que a gente retira. E tudo que a gente postava ali era muito rápido. As pessoas se comunicavam comigo rapidamente assim. E aí resolvemos a alimentação, resolvemos a questão dos móveis, resolvemos a questão da vestimenta e ficou um único problema, que era o transporte. Porque a Sofia ela saía de São Bernardo até o Grac, lá no metrô Santa Cruz, ali em São Paulo, né? E eu comecei a levar ela. Comecei a fazer esse transporte eu mesmo, sem muitas condições. E dali começou a vir um amigo ou outro ver o meu esforço e falar, pô, Lucas, que legal essa atitude sua. É muito legal. Eu posso colaborar com você, te ajudando na gasolina, ou até mesmo um dia que eu possa levar lá em São Paulo. E dali começou o grupo que eu tenho hoje político. Nós começamos esse trabalho juntos. Então eu começava a levar na segunda, o outro levava na terça, o outro na quarta, o outro na sexta. Era 3 vezes a semana. O número de pessoas que você começou a ajudar. Isso, começou uma rede. Não, com a mesma criança, a gente aumentou a rede de apoio dela. Tá. Entendeu? Era um único problema que a gente estava resolvendo. E do trabalho que eu estava fazendo, os amigos que estavam ali ao meu redor, eles começaram a se sentir interessados de ajudar. E começou a fazer um trabalho em conjunto, como se fosse uma corrente do bem mesmo, assim, por ela. E ficamos 3 anos levando ela. Até que um certo dia o problema dela se avançou, se tornou uma metástase por todos os órgãos do corpo, inclusive virou leucemia no sangue. E o médico falou pra gente, chamou a família, né? Chamou a gente que tava ali acompanhando. E falou, ó, pela medicina já não há mais o que fazer. O que vocês podem fazer agora, se você tiver alguma fé em algum Deus, ore para que esse Deus haja na vida dela, né? E a gente fez isso, oramos, nós cremos em Cristo, né? Oramos a Jesus e passou umas 2 semanas, houve novos exames. Naturalmente o hospital fazia, né? A cada 2 semanas. Fez os exames e a mãe ligou para minha esposa, né? Falou, Natália, tem uma novidade da Sofia, e chorando no telefone. E a minha esposa já aflita, né? Fala, porque assim, já tava esperando uma situação delicada, né? E ela disse, ó, o sangue da Sofia tá mais limpo do que de uma pessoa que nunca teve nada. Os órgãos dela sumiu todos os tumores. Foi um milagre mesmo, né? Hoje a Sofia, ela já tem 11 para 12 anos. A gente tem uma relação boa, durada. Né? Temos uma relação ainda aberta com ela e com a família, né? Muito próxima ainda. Hoje um pouco mais distante porque não exige tanto da nossa presença lá no dia a dia. Mas foi o que nos trouxe um grupo, a princípio, de se juntarmos. E do problema da Sofia começamos a fazer campanha de agasalho, Páscoa solidária, começamos a fazer festa das crianças, Natal solidário. E tudo que a gente fazia ali, graças a Deus por isso, a gente colocava a mão pra gente arrecadar uma coisa, o negócio se tornava um fenômeno, né? O pessoal gosta muito de colaborar. Muito, tem muita gente do bem. E pegamos uma época de pandemia também, né? Então, um momento onde muitas famílias também tinham muitas necessidades, né? Na minha região, bem nessa época, teve um desmoronamento de morro, assim, sabe? De casas, né? Que devido às chuvas fortes caíram. Fizemos uma campanha naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, de arrecadarmos produtos de higiene, de limpeza, para que as pessoas limpassem as suas residências, né? Devido ao barro que entrou e tudo mais. E o negócio fluiu, foi muito forte, assim. Foi uma ação em conjunto gigantesca. E daí começou a vir um amigo da escola, posso ajudar? Posso entrar? E criamos um projeto chamado Melhorando o Bairro. Esse projeto a gente criou uma zumba. Isso tudo no voluntariado. Cara, e tudo assim, num volume, tô falando assim, parece que é um espaço de tempo gigante. Tudo rápido. Mas tudo em 6 meses a gente fez isso. Criamos uma zumba, a zumba começou... E você sentiu prazer naquele... Cara, a gente saiu Era muito legal e até hoje é legal o nosso trabalho, porque a gente sai do emprego, hoje até que não, porque o meu horário hoje é flexível. Mas na época eu tinha um emprego formal, então eu tinha que cumprir um horário. E quando dava 5 horas que eu tinha que sair do meu emprego, eu já saía correndo pro projeto, né? Que fazia na garagem da minha mãe e depois na garagem de um assessor meu hoje, que é o Caio, né? No nosso bairro. E criamos uma zumba. A zumba começou com 3 mulheres, da minha esposa, uma amiga e a professora. Hoje nós temos mais de 300 mulheres que participam. Até hoje o projeto acontece, chamado Renovo. Que demais. Né? Nós espalhamos, já não é mais só no meu bairro, já tem outros bairros acontecendo. Desse projeto nós criamos um projeto chamado Mulheres Bem Resolvidas, que é a minha esposa que cuida, junto com uma psicóloga. Então, quadros dessas 300 mulheres uma mulher que sofre uma agressão, uma violência doméstica, que sofre uma necessidade alimentícia na sua residência, está precisando de emprego.
sempre no final chega até a mim, né? Algum tipo de comentário desse. A minha esposa faz essa abordagem com essa mulher de uma forma fina, reservada, né? E a gente cria um grupo chamado Mulheres Bem Resolvidas, com 15 mulheres com uma terapia em grupo. Onde a psicóloga, agradece a Carol Paula, legal, que ela faz esse trabalho voluntariado. Então a gente, a cada 4 meses, a gente forma um grupo desse fator psicológico, cuidando da saúde mental e na saúde física, através do Projeto Renovo das mulheres. E o negócio deu liga, sabe, cara? O negócio se espalhou. Aí começou a vir gente da minha região, de outras regiões. Começando a formar vários grupos em bairros determinados. Boca a boca. E o negócio deu liga. Fomos pra urna, de repente, assim, porque já tinha um trabalho muito consolidado. As pessoas na rua já pediam pra gente estar candidatos naquela ocasião, 2020. Aí nessa época você já era afiliado a algum partido ou ainda não? Não era afiliado. Me filiei na época pro DEM, né, no antigo DEM, que hoje é a União Brasil, se juntou com o PSL. Fui eleito, né, e estamos seguindo essa carreira aí. Você lembra como você fez? Como foi sua campanha na primeira eleição? Sim, cara, a nossa campanha foi uma campanha humilde. Porque assim, simples, cara, você barata. fez muito trabalho social, né? Voluntariado. Então, assim, tinha naquela coletividade, puta, certeza que ia passar, né? Mas como expandir isso para ganhar uma eleição? A nossa pré-campanha foi muito boa. Porque a gente já estava num trabalho de 2 anos juntos. Porque você tem uma rede social, você falou que também fazia bastante coisa divulgada na rede social. Isso. A rede social é forte. É legal, ela não é uma rede social extraordinária grande, igual tem 19 mil seguidores no Instagram. Mas é público real. São pessoas que seguem o nosso trabalho de fato, né? Nunca comprei seguidor, então foi um trabalho que a gente faz construindo mesmo. E pegamos a época da pandemia, então era o auge da internet, né? Lives, né? Você fazia live também, fazia live, né? Legal. E antes da candidatura, bem antes, um ano antes a gente já fazia live de arrecadação de alimentos, o negócio viralizava, a gente arrecadava muito, né? E começamos a ser notados, né? O passo foi esse, fomos notados. E a partir do momento que fomos notados, fizemos uma pré-campanha. Você foi convidado para entrar na política? Fui convidado. Tá. Né? Fui convidado. Na época eu saí candidato na chapa ele já era prefeito, que era o Orlando Morando, né? Na época, na reeleição dele, me convidou, fiz parte ali. E deu certo, assim, porque fizemos uma baita de uma pré-campanha, cara. Foi muito legal. Foi uma campanha legal. Tranquilo? Foi tranquilo. Na pré-campanha nós tínhamos um sentimento de vitória. Ah. Porque, igual eu tô te falando, aquilo que a gente fazia, se colocávamos a fazer, dava um start bacana. Por exemplo, no meu bairro, a gente conseguiu troca de asfalto com abaixo-assinado sem mandato. Iluminando todos os pontos de ônibus. Você já era um político? Já era um ativista. Eu já tinha um trabalho ativista, sabe? Eu era chato, sabe? Assim, quando o nosso grupo, quando a gente colocava uma coisa na cabeça, a gente só parava quando a gente alcançava o sucesso. E te realiza isso? Realiza. Pontos do nosso bairro que era viciado, a gente transformou em praça. Conseguimos asfalto novo, iluminação de LED, iluminamos a comunidade do Montanhão, né? Tudo com pedido de abaixo-assinado antes. Tinha rações nos nossos pontos de ônibus, a gente começou a fazer campanas nos pontos para averiguar os pontos que a gente poderia ajudar a polícia a melhorar a patrulha. E um dos pontos que a gente notou era a iluminação dos pontos, era muito escuro. Então iluminamos todos os pontos ali junto à empresa de ônibus, pegamos o contrato, lemos o contrato, brigamos com eles, eles iluminaram todos os pontos, acho que era 8 pontos de ônibus que a gente iluminou, acabou os assaltos, ao ponto da Polícia Militar, na época, um grande amigo meu, que até hoje é amigo, o Capitão Verri, ele cuidava da minha região ali, ele me chamou para uma conversa e falou: Lucas, a polícia tá pensando em tirar uma base fixa que nós temos na Praça dos Trabalhadores ali na região do Silvina. Mas eu não quero tirar. Mas da forma que a base está hoje, não tem como eu manter. E nem como eu falar pro policial passar para usar o banheiro, se alimentar. Com a base era mais para isso mesmo, com apoio para a corporação. Porque ela estava muito danificada. Tá muito deteriorada, tá muito ruim. E eu sinto que você tem uma força muito grande de ajudar a gente a reforma dessa base. Você não consegue fazer uma campanha para que a gente reforme isso? Eu falei: capitão, vou fazer. Fizemos a campanha na internet de vaquinhas, uma vaquinha virtual. Passei em todos os comércios da Avenida General Barreto de Menezes, no Silvina. Para quem conhece, é uma avenida de comércio ali. Conversei com cada comerciante. Falei: o que você puder ajudar. Não é R$1.000, não é R$2.000. Eu sei que para manter um comércio no Brasil é muito difícil. Mas eu acho importante a base estar aqui ainda. Você não acha? Acho.
cara, a gente tá com uma vaquinha que a gente precisa de arrecadar, vamos falar assim, não lembro o valor certo, mas R$10 mil pra gente fazer uma reforma básica na base ali. Você consegue ajudar? As pessoas ajudando, né? Começamos a fazer drive-thru de arrecadação de tinta, de tijolo, de cimento. No final, a gente conseguiu arrecadar todos os materiais e o dinheiro que era necessário. Contratamos um pedreiro, profissional mesmo, porque a gente não tinha habilidade de pedreiro, né, na alvenaria. E, inclusive, meu tio, foi um tio meu que ajudou a gente na época, o tio Davi. E ele só dava orientação, então a gente dividiu a nossa equipe em 2 turnos. Uma equipe entrava das 8 da manhã até as 5 da tarde. E a outra equipe entrava das 5 da tarde até 10 horas da noite, até onde aguentasse o corpo. Então a equipe da manhã ajudava o pedreiro, então fazia massa, levava para ele no balde, ele ficava ali colocando os pisos. E a polícia acompanhando tudo. A polícia acompanhando tudo. Que demais. E a equipe da noite pintava, fazia a pintura da base, né? Onde estava mais sossegado. E todos nós éramos trabalhadores ali, tínhamos os nossos serviços, né? Então a gente separou cada um na sua possibilidade. Pô, e você dava conta de tudo isso? E a gente fazia porque a equipe era boa, é boa até hoje, né? E aí reformamos a base. Na época que a gente inaugurou, contratamos um cantor sertanejo, ele fez uma festa lá no dia de feira, que a base é assim, desce a feira do Silvina bem na base. Então, um lugar muito movimentado. Fizemos ali com o nosso caminhão de som, né? Uma festa, uma festividade comemorando. E criamos um elo muito forte com o comércio local. Por isso que eu falo, quando a gente chegou na eleição, nós já tínhamos tanto trabalho já executado sem mandato, que nós tínhamos muita confiança da vitória. E a vitória veio. E aí essa primeira campanha foi com um panfleto? Boca a boca? Como que foi? Foi mais internet. Curiosidade minha. Foi mais internet mesmo por causa da pandemia. A gente respeitou, né, o distanciamento que havia. Fizemos reuniões assim, a pessoa dentro da garagem dela, a gente na rua, explicando nossos objetivos. Mas você chegava nas casas ali, você trabalhou mais o seu bairro, a campanha? Fizemos um cerco assim, né, igual... É porque nessa época nós já tínhamos crescido como equipe. Já tinha melhorando o bairro, ele já tinha se espalhado. O bairro já conhecia vocês? O bairro já conhecia e, por exemplo, a região do Orquídeas, Alvarenga, nós já tínhamos lideranças lá, que era no nosso projeto, voluntários. A gente não pagava R$1 para ninguém. Então essa liderança, ele juntava lá as famílias do bairro dele na garagem, né? E, lógico, mantendo o distanciamento que tinha que ser mantido na época. E a gente fazia a reunião da garagem, as pessoas na garagem e a gente do lado de fora. Então, o nosso trabalho, a gente não quer prometer nada para vocês aqui. O nosso discurso da primeira campanha foi esse. Nós já temos realizações. Nós já fizemos uma revista, realmente uma revista mesmo, apresentando nossos feitos e fizemos 7 compromissos na época. Vou falar 3, assim, que eram muito especiais, que cabiam apenas a mim, não dependia de outro vereador. Era uma coisa muito pessoal. Eu falei que doaria 20% do meu salário, né, durante os 4 anos. Eu não usaria carro oficial, né, e seria o gabinete mais econômico da cidade. Dentro do gabinete nós faríamos ali economias que seriam importantes. E eu consegui. E aí os outros 3 eram projetos de leis. Então apresentaremos um projeto de lei para tal área e para tal área, né? Mas os mais importantes eram um compromisso muito pessoal. E eu peguei essa revista e fui no cartório, registrei ela a firma, né? Registrei a firma da minha assinatura e fiz um material muito legal, assim, daquilo que eu já tinha feito e 7 compromissos básicos que a maioria dependia exclusivamente de mim. Isso, porque são coisas que você abre mão de direito que você tinha. E aí, cara, cumpri isso. Doei R$108 mil de salário nos primeiros 4 anos. Não usei carro oficial, nem eu, nem a minha equipe. E fomos o 3º gabinete mais econômico do grande ABC. Né? Tem o pessoal aí do MBL, né, que eles são muito econômicos. Eles fazem um trabalho bonito nesse sentido. Eu elogio bastante eles. Que eles usam até menos funcionários. Eu não abri mão de funcionários. Eu abri mão de papelaria, de correspondência nas casas, aquelas malas diretas, né? Uhum. Então eu economizava muito gasolina porque eu já não usava carro oficial. Então meu gabinete ficou enxuto e ficou um gabinete prático dentro do nosso time. Como eu já conhecia a característica dos meus assessores, eu dividi uma empresa, né? Fiz cada um ter uma atuação específica. Então um cuida só de Sabesp. Não que não vai cuidar de outra área, mas ele tem que ser especialista na Sabesp. Ele tem que saber quem manda na Sabesp, quem é o diretor de rua. Quando tiver um esgoto estourado, qual o telefone mais rápido que vai atender a população? Muito isso. Na raiz mesmo. Isso. Aí separei um painel, um para saúde, um para causa animal, e fui elencando aquilo que o nosso gabinete poderia fazer. E deu certo. Os assessores nossos se dão super bem até hoje. Eu não mudei meu time. No segundo mandato. Acho que eu fiz 2 ou 3 trocas, né, de pessoas que... era o pessoal que era da sua equipe desde quando você fazia voluntariado. Isso. E as pessoas que eu troquei, assim, foi uma troca legal, sabe? Não foi uma troca com briga. Foi realmente por questões, não de trabalho, até de técnica, de fazer as coisas, mas
por um outro motivo meu, como líder, né? Falar, eu preciso de mais gente na rua, preciso dessa característica agora. Então foi uma troca muito honesta, que as pessoas entenderam. E dentro do nosso gabinete a gente tem um follow-up, cara. Que eu gosto de falar isso até bacana, igual uma empresa mesmo. Então, todos os dias eu pego meu celular e eu consigo ver a produtividade da minha equipe. E às vezes eu não tô no dia bom como líder, né? Às vezes eu tô doente, às vezes eu tô mal. Igual esse ano eu vivi um luto, né? Perdi a minha mãe. Então eu fiquei de uma certa forma não depressivo, mas deprimido, né? A palavra certa é essa. Não fiquei depressivo de não querer me cuidar, não foi isso. Mas fiquei deprimido de às vezes não querer sair na rua. Triste, né? Tristeza, de ali chorar um pouco mais, me lamentar. E nesse momento que eu estava frágil, a minha equipe me fez forte. Legal. Então não só nesse momento, não só nas vitórias. A gente criou uma sinergia tão grande de grupo, de amizade, de ser franco, que nos momentos que eu estou frágil, como líder, a minha equipe ela faz o nosso nome ainda ser notado, ser importante e corresponder à altura àquilo que São Bernardo merece, que é ter um bom vereador. Não acho que eu tenho que ser um bom vereador. Isso é uma obrigação, uma missão que eu tenho. Ô Lucas, e você, como voluntário, você viu uma baita possibilidade de fazer muito mais do que você fazia. Sim. Não é isso? E realmente é fato isso existe mesmo. Sim. Hoje, com a influência, sendo vereador, você já tem as ferramentas, já consegue ajudar mais gente. Sim. Tenho mais ferramentas e tenho mais espaço, assim, notoriedade para poder realmente cobrar o direito. Por exemplo, essa madrugada, vou dar um exemplo. Um fato real, verídico. Legal. Era 3 horas da manhã, o telefone da minha esposa tocou. Tava na cabeceira da cama, ela atendeu 3 horas da manhã e já acorda desesperado, né? Uhum. É sempre coisa negativa. E era uma família a qual a criança tá com 5 anos e ela teve um AVC, uma coisa assim, muito fora do normal, né? Faz uns dias já. E um hospital particular da nossa cidade estava negando ali o atendimento da forma que era necessária e correta para garantir a vida, a integridade dela e os direitos dela. O pai uma amiga ligou para minha esposa. Eu, como pai, sou pai de duas crianças, o João e a Maria. O João tem 8 anos, a Maria tem 4. E essa menina, eu tenho uma relação com ela de bairro, sabe? Essa pequenininha. Ela gosta muito de mim. E assim, quando eu vi que era uma situação muito grave, eu nem consegui dormir mais. E a minha esposa falou pra mim assim, Lucas, acho que você tem que ir lá, eu te conheço. Você não vai dormir, eu também não vou dormir. Então vai lá e resolve isso. Vai lá que Deus te abençoe. E aí eu saí de casa, era 3h20 da manhã, essa madrugada mesmo. E fui lá no hospital, tivemos que chamar a polícia, tivemos que cobrar o direito da criança ali com o advogado, sabe? E tudo na madrugada e coisas que eu não vou postar na minha rede social. É uma coisa que eu fiz, porque é a minha obrigação de fazer como missão mesmo. É uma família que eu gosto também, que eu tenho um grande respeito. E é uma criança que necessitava ali do nosso apoio emergencial. E não era numa rede pública, era uma rede particular. E mesmo estando numa rede particular, tem regras a serem seguidas, né? Que a criança tem os seus direitos segundo a Constituição Federal. Fizemos valer ali os exames que era necessário ser feito, foi feito, né? Mas ser vereador é isso. O que o médico fazia? O que o hospital... Cara, tava assim, não fechou um diagnóstico, tá bom. Né? Enrolando a família, assim, no sentido de não fazer os exames que eram necessários, sabe? Por custo mesmo, né? E prejudicando a integridade de vida de uma criança, né? Que tá entubada, tá numa situação já delicada. Então são fatores que acontecem. E olha, uma coisa que eu sou vitorioso, cara. Sabe que eu sou vitorioso? Que eu tenho uma esposa em casa que quando eu saio pra rua eu saio tranquilo. Sabe, ela é eu gosto de falar isso até em entrevistas, em podcasts, até porque é uma conversa muito real e franca. Sim. Que me deixa muito forte. Né? A minha esposa, a Natália, além de ela ser uma esposa, de ser mãe, né, dos nossos filhos, realizar o meu sonho de ter sido pai e tudo mais, ela trabalha comigo, ela me ajuda muito na minha rede social, ela faz aí todo o meu conteúdo, planeja comigo, com meu irmão, né? Pelo que eu sinto você falando, vocês têm uma conexão muito grande. Muito forte. Né? Vocês pensam muito parecido. Quando eu vendi a roupa, ela saiu do emprego pra vender roupa comigo. Tipo assim, não é de hoje, não é na política, é uma entendeu? Parceria gigante já. É realmente uma parceria verdadeira e que me deixa forte, me alimenta de uma forma muito positiva. É muito bom você sair de casa e a sua esposa falar pra você, vai lá, realiza o que você tem que realizar e que Deus te abençoe. Você já está assim, vencendo mais, né? Sim. Que a rua é difícil para qualquer profissão. Sim. Não só para política, né? Que tem muitos adversários, que tem muita visibilidade, muita cobrança. Mas qualquer trabalhador comum do Brasil, você tem os seus desafios diários, né? Como ser humano também.
E quando você sai fortalecido da sua casa, em paz, e ainda abençoado ali pela pessoa que convive com você, naturalmente você vai saindo mais forte, os problemas se tornam até não tão grandes como poderiam ser. A gente consegue até ter uma dimensão melhor e mais clareza nas resoluções. Ô Lucas, quando você abriu mão de todos esses direitos pessoais, né, no seu livro, no seu caderno que você escreveu, e qual foi a primeira ação que você fez como vereador? Qual que era o teu primeiro desafio? Meu primeiro desafio era conhecer muito bem o regimento interno. Tá. Meu primeiro desafio foi o que eu mais fiz, foi estudar. Legal. Né? Quando eu ganhei a eleição, nossa eleição foi diferente, não foi na época comum. Por causa da pandemia, eles estenderam para novembro, né? Então eu ganhei a eleição, não sei se foi dia 20 de novembro, a nossa eleição em 2020, que eles fizeram uma coisa mais com um horário mais estendido, né? Para que as pessoas não se acumulassem por causa da pandemia. Então, quando eu ganhei a eleição, a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito. Peguei o regimento interno, o livrinho azul lá na Câmara, né? E eu ganhei, quando eu ganhei a eleição, já te chamam, né? Te fazem ali a apresentação da casa, já começa a fazer um sorteio de gabinetes. Então começamos a montar essa estrutura, escolhi a minha equipe, né, que ia trabalhar comigo ali, e peguei 2 ou 3 e estudou muito comigo mesmo. Aquela prova oral, sabe? Ó, quando tiver esse problema dentro de uma plenária, qual artigo que você vai usar? E aí comecei a ficar a parte técnica, né, apurar e ficar muito preparado para isso. Porque tem uma língua toda diferente dentro da por exemplo, lá em São Bernardo na Câmara, se a gente quiser usar uma tribuna livre, né, para a gente falar de um determinado tema, nós temos que pedir o artigo 146, inciso 10, que nós temos 10 minutos para falar abertamente de um tema. E isso tem que ser votado na plenária. Então, por exemplo, quero falar sobre a saúde de São Bernardo do Campo. Teve um problema, vamos supor, o problema do dissídio que está tendo hoje na cidade. Eu quero usar a palavra para falar sobre esse tema. Vereadores, eu preciso usar o artigo 146, inciso 10, sobre o tema do dissídio aqui na nossa cidade para os funcionários da saúde. E aí é votado. Se eu tiver 15 votos, eu faço uso da fala. Inclusive... Quantos vereadores de São Bernardo? 28, né? Inclusive, eu sou um crítico do regimento interno da nossa cidade. Para vereador, tira muito as nossas atribuições e fortalece muito o poder executivo. E, na minha opinião... Tenta explicar. Por exemplo, eu não acho justo um vereador eleito pelo povo ser cerceado da sua palavra em plenária. Né, igual, eu quero discorrer, porque vamos supor... Não deveria ter uma votação para você Isso, falar. acho que um tema... Deveria ser um direito aberto. Isso, uma inscrição, deveria ser uma coisa assim, 3 vereadores podem falar nessa aqui na... Sei lá, mudar a forma, tem que ser discutido e mudar isso. Pode acontecer um boicote, de repente. Acontece muito isso, né? Porque a base do governo geralmente era muito grande, naturalmente, em todas as cidades. Se o assunto não interessa, eles votam isso, contra, entendeu? E acaba sendo ruim pra cidade, porque é um assunto delicado, por vezes que a gente tem que falar e tem que discutir. E não é que eu sou dono da verdade, não é isso? A gente só tem que levar à tona. É só o direito de falar. Isso, no lugar mais precioso para um vereador, que é a tribuna, onde a gente de fato tem o poder da fala, né, o poder da representatividade. E eu sinto que o nosso regimento interno de São Bernardo, ele nos engessa muito. Por exemplo, eu tenho feito um movimento hoje na casa para que seja a nossa Câmara, a Câmara, assim, talvez mais estruturada da região do ABC. Em questão de prédio, né? Em questão de plenária, em questão de gabinete. É uma Câmara muito estruturada e nova. Porém, as nossas plenárias não são gravadas ao vivo. Não são transmitidas no YouTube, no canal da Câmara Municipal. Porque geralmente as prefeituras fazem isso, né? Todas as outras 6 cidades aqui, das 7 cidades, só São Bernardo não tem isso. Por quê? Porque até hoje não teve um interesse, um debate tão amplo dentro da casa, entre os vereadores aí no caso, para que isso seja transmitido de uma forma transparente. E para quem usa a tribuna, para quem tem um mandato ativo, para quem realmente se preocupa com São Bernardo, é muito importante. Para aqueles que não querem realmente usar a tribuna, né, se manter mais neutro dentro de uma possibilidade de Câmara Municipal, é legal que não se filme, porque não vai mostrar sua atuação. Mas no meu caso, que sou jovem, a rede social tá aí para isso também, eu acho fundamental, né, porque as sessões acontecem 9 horas da manhã em São Bernardo, numa quarta-feira. A maioria da cidade está trabalhando nesse horário. Sim. E como seria legal um comerciante que não vai largar o seu comércio para poder estar lá na Câmara por vezes, ele estar trabalhando e colocar no seu celular e acompanhar as discussões que estão tendo na cidade. Lógico. Porque onde se decide o futuro de São Bernardo e de todas as cidades é a Câmara Municipal. O prefeito, se ele pode fazer o melhor projeto do mundo, mas se a Câmara não aprovar, as coisas não andam. Então o coração da cidade, ele bate forte dentro de uma plenária, dentro de uma Câmara Municipal. E é justo e honesto que a população, por transparência, ela acompanhe isso.
que ela tenha voz, que ela tenha opinião, que ela veja o Lucas Ferreira que ela votou, como que ele tá atuando dentro da casa, quais os votos que o Lucas tem, quais as falas que ele tem tido, qual a forma de respeito que ele tem tido com o seu eleitor, dentro de um ambiente de poder, né? Então eu sou líder do PL na casa, né? E como líder eu abro esse diálogo constante com os vereadores. Eu sinto hoje que os vereadores estão mais dispostos a quebrar essa questão negativa de não ter uma filmagem, né? De colocar isso para andar. E eu falo isso abertamente, Ale, de uma forma tranquila, respeitando a todas as posições, mas a minha posição é essa. Por exemplo, hoje a presidente da casa é a vereadora Ana Nice, do PT, né? Por tudo que aconteceu na cidade, ela se tornou a presidente. Era a vice e se tornou a presidente agora. Ela, não de hoje, mais de 4 anos, 5 anos que eu sou vereador, dos 5 anos que eu tô lá, ela grava as sessões por uma câmera dela. Ela deixa uma câmera no canto, gravando, não atrapalha ninguém, e transmite no canal dela, né? Acredito eu que no canal dela do YouTube. Como presidente, ela assumiu agora, nem tô cobrando ela, mas é uma coisa que eu já estou avançando no diálogo com ela de uma forma republicana, né? Para que ela faça isso com o instrumento da casa mesmo, para que passe no canal da Câmara Municipal. Ela já faz isso bacana no canal dela, o eleitor dela já se sente satisfeito. Eu gostaria que a casa tivesse contemplada nesse quesito. E eu acredito que ela vai fazer porque ela já faz. Ela já tem esse pensamento, né? Mais fácil. Então, o meu primeiro ponto como vereador de fazer foi conhecer o regimento interno. Muito legal, porque eu acho que pouca gente tem esse estudo que você, esse empenho de entender, porque como eu falei, é uma linguagem toda diferente e particular dentro do Exato. Câmara, né? E uma coisa bacana que aconteceu comigo e que acontece lá em São Bernardo, porque não adianta você entrar lá, ter todo esse trabalho voluntário e você não consegue se expressar lá dentro. Exato. Né? E até mesmo não saber expandir o trabalho, né? Que o objetivo de estar vereador era expandir, era fazer maior, né? E que conseguimos. E na rua, qual foi a primeira ação? Na rua, a primeira coisa que a gente fez pelo mandato nosso, assim, vou falar uma coisa importante, tá? Que a gente até permanece até hoje. A gente criou um gabinete móvel, né? Eu tenho um caminhão que eu adaptei ele todinho, então ele se tornou um gabinete. Comprei uma barraca bem bacana, assim, mandei fazer uma coisa assim que reflita que é um gabinete que a pessoa pode levar ali suas demandas. E a gente teve uma atuação de rua muito forte, e temos até hoje. Então, a cada 2 semanas, a gente, pela rede social, a gente faz um filtro. As pessoas comentam, eu gostaria que o seu gabinete móvel estivesse no bairro X. E a gente marca com aquela pessoa para que ela seja meio que o embaixador da nossa presença ali. Que ela faz... Ela organiza assim, precisa de uma tomada, né? Precisa de um lugar mais calmo, um lugar um pouco mais movimentado. Então ela participa com a gente, mesmo sem ser do nosso time. Ela se torna um voluntariado, um eleitor que se voluntaria a estar com a gente naquele período que a gente fica no bairro dela. E aí ela me pega, leva nos bairros, nos comércios, a gente escuta o comerciante local, as pessoas chegam com as suas demandas, falam como é que tá o UBS do seu bairro, as escolas, né, municipais, e a gente criou essa sinergia muito forte. Então o primeiro trabalho que a gente fez, assim, importante, que eu julgo como importante para a cidade, foi um gabinete móvel. Foi um gabinete que a gente criou e até hoje a gente segue com ele. Legal. Lucas, você percebe que o trabalho voluntariado, porque você não é mais um trabalho voluntariado, mas é um trabalho que você tem o apoio agora do governo, né? Da prefeitura. Você tem uma verba que você pode usar para ajudar mais pessoas. Que tipo de sonho você teria? Qual seria o sonho de consumo do vereador Lucas, no sentido de política pública mesmo, né? Política pública, exatamente. Cara, eu tô seguindo nesse sonho, né? É um sonho que já estou construindo, na verdade. Outra coisa, uma coisa importante também, é mais difícil você fazer o seu trabalho, ajudar as pessoas, voluntariado ou sendo vereador? Voluntariado, né? Que voluntariado, você não tem nenhuma estrutura, né? Igual hoje eu tenho... É mais difícil. Eu tenho 9 assessores que estão pagos, né? Entendi. Então eles recebem para fazer um trabalho que tem que ser bem feito, né? Como voluntário, não. Como voluntário é voluntário mesmo. A pessoa tem que fazer aquilo que é possível dentro do tempo que ela tem. Agora, estando empregada dentro de um gabinete, o time tem que funcionar, né? Mas eu digo a parte burocrática. É mais fácil você executar como voluntariado ou você executar como poder público? Como voluntariado, eu também acho. Porque eu julgo assim, que você tem que ter uma estrutura jurídica, que você vai gastar um dinheiro para montar uma ONG, um projeto. E até isso da liga e dá realmente recursos que você consiga
pagar um salário para um profissional Entendi. da comunicação Entendi. e tudo mais, demora um período, né? É tudo pela estrutura mesmo que te proporciona. Isso. Então, né? Agora a estrutura que a câmera me dá, cara, tem um gabinete no centro da cidade, mano. Sim. Com qualquer pessoa da minha cidade chegando em um ônibus até a mim. E né? qual que é o sonho de consumo do Lucas, vereador? O meu sonho é ver uma cidade que protege melhor ainda suas crianças e adolescentes, né? Eu criei uma frente parlamentar chamada Frente Ampla do Combate ao Crime de Pedofilia, né? Que abrange todas as violências contra as crianças. E o nosso intuito, a princípio, era fazer esse trabalho nas 7 cidades do ABC. E foi muito rápido a adesão do ABC. Cada Câmara hoje tem um vereador que representa a sua cidade dentro dessa frente. Chegamos à capital, né, com o vereador Nantes e com a vereadora Ana Carolina, que é mãe da Isabela Nardoni, é vereadora em São Paulo. Começamos a espalhar esse trabalho para o interior e para a Baixada Santista, né, através da internet. Então as pessoas de outras cidades começaram a ver grandes figuras como o Nantes, que tem uma rede social gigantesca, né, a Ana Carolina, e a gente começou a expandir. Conseguimos o apoio do governador Tarcísio, né, para que esse trabalho realmente se expanda. É um tema muito sensível. Muito sensível, né? Muito delicado. E ele conta com o apoio de todo mundo. Acho que é unânime isso, né? É unânime. Na casa lá, da direita à esquerda, a gente consegue as aprovações que são necessárias. E começamos com um trabalho simples, Ale, de conscientização. Né, do que é o crime. Como que nós podemos denunciar. Como que nós podemos proteger mais os nossos primeiro. Os de dentro de casa, para depois a gente ir para o vizinho, olhar a rua, o bairro, né, e assim a cidade. Porque a maioria desse crime, infelizmente, ele acontece dentro do lar. Os números dizem isso, né? Então eu criei uma cartilha, eu fiz no meu bolso isso. Lucas Ferreira do Nascimento, meu CPF fez isso. Fui numa gráfica, fiz mais de 120 mil exemplares de uma cartilha que eu criei. Poderia ter trago a cartilha para mostrar para você, mas essa cartilha eu consegui entregar para cada membro dessa frente, cada membro espalhou na sua cidade. Você tem essa cartilha impressa online e digital também. Temos. E como que o pessoal tem acesso a essa cartilha, Lucas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para algum assessor meu comentar aqui, né? E a gente vai deixar um link para que a pessoa clique. Perfeito. E ela tenha acesso a essa cartilha. Mas também pode me comunicar que eu mando até no endereço, não tem problema. Ó, só escreve aqui, gente. Escreve aqui, ó. Eu quero a cartilha. Que a minha equipe vai entrar em contato, a gente pega o seu endereço e a gente manda por correspondência. E nós temos uma campanha muito forte no maio laranja. Começamos a analisar 7 cidades do ABC e muitas cidades, por exemplo, São Bernardo não tinha aprovado na sua lei, né, dentro do seu organograma ali. Das suas atividades ali, do seu calendário, né, a palavra certa é o calendário municipal, o maio laranja. E nós conseguimos a aprovação na nossa Câmara e expandimos isso para as demais câmaras. Então, qual é o objetivo da frente? Aqui em São Caetano é o vereador Caio Salgado, que tem um grande trabalho comigo nessa frente. Inclusive o Caio deixou meus sentimentos, perdeu o pai dele nessa noite, né? Tem um trabalho muito bonito com a PAI. E ele apresenta, por exemplo, uma lei importante de São Caetano. Poxa, despertou um desejo de a gente apresentar em todas as cidades. Então a gente faz sempre um trabalho em bloco. Aquilo que apresenta assim, em São Bernardo, que é a cidade, vamos dizer, chefe, né? Que carrega esse trabalho. Nós já disparamos pelo WhatsApp por PDF as leis e cada vereador da sua cidade muda ali as tarjetas da Câmara Municipal, muda um artigo ou outro, coloca a sua cara dentro do projeto e apresenta na sua Câmara. Então, hoje nós temos 15 cidades que fazem esse trabalho contra e combatendo esse tipo de crime. Ô Lucas, e a gente faz um volume muito forte. Você ficou, quando você entrou nesse projeto, você ficou surpreso com o número de casos de pedofilia na região? Cara, eu fiquei demais. Uma coisa que me deixou surpreso. É chocante, Lucas. O que foi mais chocante pra mim, eu moro num condomínio e tem uma uma mulher, né, que ela faz a limpeza, a faxina do condomínio, ela é contratada. E eu fiz um vídeo falando sobre esse trabalho que eu estava fazendo, executando e tudo mais, a frente ampla, maio laranja. E um certo dia eu estava descendo no elevador e ela me encontrou, no meu prédio mesmo. Falou, Lucas, aconteceu comigo um fato onde 2 filhas minhas, mulheres, né, foram violentadas pelo pai biológico delas. E aquilo me chocou muito, porque além de ela trabalhar onde eu moro, acompanhar o meu trabalho, ela também mora no meu bairro. Então, assim, a 2 quadras da minha casa estava acontecendo um caso a qual eu estava, por vezes, falando de Santo André, às vezes de São Paulo, às vezes um pouco mais longe. E conforme a gente foi falando mais sobre o assunto, foi aparecendo mais. As pessoas vão procurando a gente, né? Naturalmente. Então, poxa, quem
quem faz esse trabalho de enfrentamento aqui em São Bernardo é o Lucas. Então começou meu gabinete a ser muito acionado por famílias, né, que gostaria de entender um pouco melhor como que era possível, até famílias que não sofreram violência, de se caso acontecer uma violência, qual o número que a gente pode ligar? Disque 100, né? Como que a gente pode acionar o conselho tutelar? Então a gente foi no conselho tutelar, criamos uma relação, né? Fomos na Polícia Civil, falamos com os delegados, apresentamos o trabalho, o objetivo, fomos na OAB, pedimos o apoio jurídico. Então fizemos uma construção muito forte, não apenas na Câmara Municipal, mas nos órgãos que são competentes a respeito de cuidar desses temas quando chegam até eles. E como que nós podemos, por exemplo, a OAB, como que a gente pode fortalecer as leis para que sejam mais rígidas a esse tipo de crime. E aí lá em São Bernardo, o presidente Bertanha me dá um suporte muito grande. Quando eu tenho alguma dúvida, até o meu pessoal jurídico tem uma dúvida, a gente recorre à OAB, a gente senta lá na casa do advogado e a gente consegue destrinchar leis que sejam importantes. Uma lei que nós comemoramos muito, que aconteceu agora no Senado, foi a lei a qual o violador, o agressor, né, esse monstro, ele vai cometer o crime. Até então no Brasil, ele pagava uma fiança e ele saía pela porta da frente. Isso, eu queria entender essa parte de punição para esses monstros. E aí lá no Senado, os senadores fizeram um grande trabalho agora recente, um mês para trás, onde a pessoa foi acusada, tramitou e julgou que ela de fato é um acusado e foi preso, ele não tem direito nenhum de pagar uma fiança. Ele vai cumprir a pena integral, né? Já passou na CCJ no Senado, foi agora para o Congresso Nacional, para os deputados federais. Após os deputados aprovarem, que acredito que será aprovado, vai para o presidente da República e acredito eu que ele vai sancionar a lei. Ele não vai vetar. E se vetar, vai derrubar no Congresso o veto dele, né? Mas acho que ele não vai vetar, de verdade. Creio e torço para que não aconteça isso. Então, uma lei poderosa, né? Outra lei importante que aconteceu em Brasília, que aí faz um regimento do Brasil, né? Foi a lei do cadastramento dos pedófilos, que infelizmente, aí sim, o presidente da República, ele vetou parte da lei. Então, ele vetou a parte onde os pedófilos ficam dentro de uma inscrição, né, dentro de um site que seria divulgado realmente quem são eles. E ele vetou essa parte, na minha opinião, deixando muito mais vulnerável as famílias, né? E eu não estou colocando parte ideológica, política no meio, estou falando de crianças e adolescentes, né? Então, é uma lei poderosa que, infelizmente, com o veto dele, em parte do projeto, acabou depreciando a causa maior, que era realmente colocar pânico e medo nesses agressores para que eles, de fato, repensassem aí, né? Vamos dizer assim, antes de cometer esse tipo de delito. Ô Lucas, é difícil provar, é difícil acusar alguém desse tipo de crime? Cara, é difícil porque a maioria desses crimes acontecem na residência, dentro das casas. Então, às vezes a criança ela tá falando ali pra mãe, pro irmão mais velho. Deve acontecer muito da mãe não acreditar. Isso, por isso que é difícil, né? A mãe não. Por isso que o trabalho de você, essa conscientização é muito importante. É o primeiro ponto, né? Então a gente criou uma cartilha, a princípio para adultos, né? Uma linguagem adulta, onde era mais claro os temas, e criamos uma cartilha infantil, que aí tem, por exemplo, lá o sinal do toque. O sinal verde é onde pode ser tocado. Mãozinha, pezinho, cabeça, né? Normal. Não está realmente colocando em risco a integridade física da criança, nem sexual. Amarelo já é mais arriscado. A coxa, partes aqui da barriga, né? Já se torna uma coisa meio delicada, já não é muito legal. Já é para ficar atento. E o vermelho é onde é extremamente restrito, que é as partes íntimas, né? Inclusive a boca, né? Então, tocou na boquinha, ó, não pode. Então, eu trabalho realmente de pai e mãe, sabe? De pai e mãe sentar com a criança no sofá. Ó, filho, se em qualquer lugar que você estiver, qualquer pessoa tocar na sua boquinha, fala pra professora, procura o papai, procura a mamãe. Se tocar no seu seio, se tocar na sua parte íntima, por favor, fala pra gente, porque isso não pode, tá certo? Agora na mãozinha, tá tocando na sua mão, tá brincando com você, tá tudo certo, filho, pode brincar normal. Agora é realmente um trabalho de conscientização, de sentar no sofá e ser pai e mãe, né? De trabalhar. E qual que é o nosso objetivo lá em São Bernardo com essa cartilha? É que ela se torne uma lei. Nós estamos lutando com isso na Câmara. Essa cartilha quem fez foi eu. Eu tive apoio da ministra na época, Damares, né? Hoje senadora.
ela me mandou um estudo, a gente criou isso para o nosso âmbito. Mas o nosso objetivo é que se torne uma lei, porque a nossa cidade, nós temos 84 mil crianças inscritas nas escolas municipais, só nas municipais. 84 mil. 84 mil. É um número gigantesco de famílias que, se a gente for contar o número por integrante da casa, a gente alcança quase a metade da cidade só com as crianças, né? Com essas famílias. E o objetivo é que essa cartilha seja feita pela prefeitura, com o logotipo da prefeitura, né, de vereador de ninguém, e que seja distribuída na primeira reunião de pais e na última, com um trabalho de conscientização de uma forma direta com as famílias e com os educadores também. E assim a gente vai estendendo para os outros públicos, né? A gente vai levando aí para o esporte, para as atividades onde tem mais aglomeração de pessoas, para Marechal Deodoro, que é o segundo maior corredor comercial do estado. Mas por enquanto eu não consegui aprovar essa lei. Por enquanto eu faço por mim mesmo. Essa cartilha quem faz é eu, no meu gabinete. A gente imprime e a gente sai às ruas entregando. Entregamos mais de 100 mil, Ale. Né? Não só eu. Entreguei aqui em São Caetano com o Caio fez a entrega. Santo André pro Donete, o Donete fez a entrega. Né? E assim sucessivamente, cada um nas suas regiões e nas suas cidades fazendo esse trabalho. E muita gente até vocês hoje no gabinete se informar sobre isso. Muita ligação, né? O pessoal, Lucas, às vezes não quer se identificar. O pessoal fica curioso de saber como que enquadra isso. Fica. E acho que deve ficar. Eu acho que é um crime tão bárbaro que deve intimidar. A pessoa deve ficar tímida de procurar ajuda mesmo. E assim, cara, uma coisa legal, a gente teve que preparar muito a nossa equipe, né? Pra que recebesse essas pessoas. Porque nesses números não tem ideia de quantas pessoas ainda não se manifestaram, né? Pode... Porque esse número deve... A maioria não se manifestou. Deve aumentar, assim, pelo menos uns 30%. Com certeza. Com certeza, né? Que é um número gigante, Lucas. Exatamente, é um absurdo. É uma avalanche, né? E outra, nós estamos no estado de São Paulo, que é um estado muito populoso, né? E que, infelizmente, ainda tem muitas famílias que não têm esse conhecimento daquilo que pode, como denunciar, como ficar mais atento, né? Inclusive, assim, não só dentro das casas, tá? Dentro de situações religiosas também, né? Temos casos eu ia citar até essa parte de igreja, assim, pra gente... Se tem muito caso também, e escola, depois você falou que o primeiro foco sempre é a casa. A família. A família. E o segundo, tem ideia? O segundo é realmente em espaços... Até pra gente mapear pra quem tá assistindo, Sim. Já ficar mais... Espaços religiosos, né? Também tem muitos casos. Escolas, assim, tem, mas não é um número tão avançado segundo as denúncias, né? Até porque é o que a gente tá falando. Tem muitas crianças que nem sabem que tá sendo violentada. Então, isso... E aí, quando se torna um adolescente, começa a ter um trauma e fala, poxa, por que eu tenho essa insegurança? Então, muitas vezes, eu acho que a maioria... não sei, você me corrige. Acho que a maioria das pessoas descobre depois. Pô, Exato. Eu fui molestado, não sabia. Quando eu fui à minha reeleição, um dos trabalhos que eu falei que eu faria com mais rigor, porque eu já faço trabalho há 3 anos, né? A reeleição foi há 1 ano atrás. Eu fui na casa das pessoas e eu fiz um material exclusivo sobre isso, para adultos, né? Fiz 20 mil impressos, 20 mil a 30 mil. E em muitas casas, quando eu acabava a reunião, que eu falava, destrinchava sobre o que nós já estávamos fazendo, o que a gente queria fazer, que era a frente ampla e tudo mais, a maioria dos casos, mulheres me chamavam após a reunião. Ali, tava tomando café, né? Acabou a reunião ali, tava tomando um cafezinho preto. Me chamava de lado e falava, na minha infância eu passei por isso, cara. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou avó. E você pode deixar mais 5 exemplares dessa cartilha pra mim aqui? Porque eu vou entregar pra minha família, porque eu jamais quero que meus netos passem o que eu já passei. E eu só entendi que eu passei isso quando eu tinha 20 anos, 25, 30, quando eu casei, quando eu tive uma relação com o meu marido, né? E aí eu tive ali uma insegurança. E dali que eu entendi que eu procurei um apoio psicológico. Então é muito nesse quesito do tete a tete mesmo. Muito traumatizante, deve ser. Muito, cara. Muito mesmo. Ô, Lucas, cara, então é muito difícil você pegar também esse tipo de monstro, porque a maioria das pessoas, sei lá, elas descobrem que aconteceu isso com elas, já passou, né? Por isso que a gente fala muito do assunto. E às vezes a gente não tá buscando visualização ali, nem like, né? Nem curtida, nem nada. Sério, e o seu... Porque é uma quebra de tabu. Né? É uma quebra de uma situação, infelizmente, que quando a gente fica calado, a gente acaba favorecendo muito mais o agressor do que a vítima. Então, quanto mais nós falamos, mais as pessoas refletem. Poxa, na minha infância,
Eu já passei por isso. Então, eu fui violentado, meu. Eu não sabia, não tinha essa noção que eu passei por uma violência. Eu vou me atentar mais agora com meus filhos para que jamais eles passem nesse tipo de violência. Às vezes não é só a violência. É muito importante, né? E às vezes não é só a violência do fato consumado, né? De uma penetração, coisas do tipo. Mas do toque, né? Senta aqui. Desse tipo de violência também, né? De mostrar vídeos inadequados. Agora em Sorocaba, semana retrasada. Eu ia perguntar isso, essa questão da internet. Então, Sorocaba agora, nós temos uma relação muito forte com o prefeito Manga, que é um expoente diferenciado, a gente fala TikToker, né? Da rede social, ele é um fenômeno, né? Rede social muito aquecida. Estive com ele no mês de maio. E nós começamos uma criação de um fórum intermunicipal entre São Bernardo e Sorocaba. Qual que era a intenção disso? Qual que é a intenção disso que nós estamos criando? É criar aquilo que Sorocaba aprova, que é muito bom, São Bernardo aprovar. Aquilo que São Bernardo aprova, que é muito bom, nesse quesito, nesse enfrentamento, Sorocaba também aprovar. E agora, 2 semanas atrás, uma criança de 6 anos estava vivendo em cativeiro durante a sua vida inteira, sendo ali expostas apenas a vídeos sexuais, a pornografia, desde quando a criança ela começou a assistir. Ali os tutores dela colocou ela para assistir pornografia. Ela não tinha contato com um desenho que fosse lícito, que fosse bacana, infantil, sempre na idade. Uma agressão realmente moral a ela, né, dessa questão. E também nunca tinha tido acesso a uma comida sólida, cara. 6 anos de idade só tomava líquido. Morava em cativeiro agora. Isso aconteceu agora, saiu no Metrópolis, essa notícia. Conversei com o prefeito Manga, né? Ele já levou uma lei para a Câmara para aprovar medidas mais drásticas sobre situações como essa. E nós olhando aquilo que aconteceu lá, a gente não quer que aconteça aqui. Então o objetivo da Frente Ampla é justamente esse. É pegar os casos que infelizmente acontecem e tentar preveni-los em cidades que são participantes dessas frentes, para que não aconteça de maneira nenhuma, né? Porque uma vez acontecido esse fato, é uma criança, uma família que estará totalmente ali sendo exposta a várias vulnerabilidades da sua história. Ô Lucas, e essa questão da internet? Tem muita pedofilia pela internet? É onde mais acontece, né? O Felca fez um vídeo agora, né? O influencer, que na minha opinião foi fundamental, né? Moveu Brasília. Fez leis como essa que eu falei, de pedófilos aí que foram acusados já a não serem soltos por um pagamento de fiança. Isso foi um movimento criado pela motivação do vídeo do Felca. Legal. E várias cidades do Brasil inteiro já estão aprovando as leis contra o uso da exploração infantil no quesito sexual mesmo, né? Preservar realmente essa parte infantil das crianças, né? E a internet, na minha opinião, por vezes ela é poderosa, como o Felca foi poderoso pro lado positivo, mas às vezes ela se torna a terra de ninguém, né? Então, muitas vezes a criança fica sozinha no computador, não sabe o que acontece, aí entra um amiguinho, aí só que o amiguinho já é velho, já é mais... Exatamente, eu não, assim, Ale, eu vou deixar minha opinião. Eu não sou favorável à regulamentação das redes, né? Não sou. Eu acho isso perigoso pro Brasil, mas eu acho que o caminho maior para a gente ter um enfrentamento real disso é investir na tecnologia para nossas polícias, para nossas forças policiais que são competentes, mas eles às vezes não têm os instrumentos mais perfeitos para ter uma atuação perfeita, né? De mobilizarem situações de investigação que sejam completas dentro do ambiente virtual. E, logicamente, eu acredito que uma cidade forte, um estado forte, um Brasil forte, só se faz com famílias fortes. Claro. Então, o que eu vejo hoje, acho que você também vê muito isso, é pais e mães transferindo a responsabilidade das suas criações. Exatamente. A escolas em período integral, né? Não estou falando daquela família que tem a necessidade realmente da vaga integral, porque trabalha o dia inteiro e precisa. Pra desocupar. Então, mas tem muita gente que transfere essa responsabilidade pro educador que estaria ali para educar o quê? Na matemática, no português, na geografia, na história, não na questão de valores. Os valores têm que estar dentro das casas, sentado na mesa, sentado no sofá, gastar tempo com as suas famílias nesse quesito, olhar o que os seus filhos jogam. Igual meu filho gosta de jogar na internet, no celular, tem 8 anos, ele tá nessa fase.
Mas quando ele joga online, só joga online quando a gente tá do lado. A gente não deixa ele entrar em fóruns, né? Ele só tem a permissão de jogar conosco. Óbvio. Né? Ele pode jogar os joguinhos dele lá, mas sem ser online. Igual, joga um FIFA no computador. Joga FIFA lá, meu filho. Inclusive joga até bem, ganha de mim, né? Mas não joga online, não joga com outras pessoas que a gente não conhece. Quando ele joga online é só quando eu estou do lado. É o João, né? É o João. E o G já tá tenso nessa hora já? Nossa, velho, é desafiador. Esses dias eu e a minha esposa ela tem mais tempo com eles em casa, né? Esses dias ela tomou o celular dele, ele ficou chateado, ficou bravo, criou até uma birrinha. Entendi. Então assim... como pais, a gente tem que ter realmente esse trabalho principal de educar, e a família forte faz um estado, uma cidade mais forte, né? Lucas, pra gente mudar um pouco de assunto. Sim. E essa questão do prefeito Marcelo lá em São Bernardo, como que tá isso? Cara, criou uma insegurança jurídica gigantesca na cidade, né? Lamentável, né, o que aconteceu, as imagens dizem por si. Ele ainda é um suspeito, né? Tá sendo investigado, né? Assim que é tratado, então não quero fazer nenhum tipo de acusação leviana ou pelo meu sentimento. Mas criou uma instabilidade gigantesca na cidade, uma situação ruim, né? E espero que a justiça ela dê conta, né? De se caso chegar no final de todas as investigações, comprovar todos aqueles que estão envolvidos dentro disso, que sejam punidos ao rigor da lei. Né? Mas para a cidade foi muito ruim, né? Porque mudou muito óbvio que mudou muito tudo lá dentro da Câmara. Sim. Mas isso dificulta o trabalho de vocês de alguma forma? Cara, na verdade, assim, descredibiliza o trabalho de quem é sério, né? Descredibiliza porque somos políticos, igual, né? Fica todo mundo dentro de um único saco ali e as pessoas acabam generalizando, né? Aquilo que aconteceu. Porém, assim, o que eu fico triste porque vinha fazendo um trabalho interessante, né? Tava numa crescente a cidade, assim, daquilo que ele se propôs como plano de governo. Eu não o apoiei na última eleição, não estive do seu lado ali ideológico, até mesmo da sua chapa, né? Da sua composição de partidos, estava numa outra candidatura. Mas, a partir do momento que a cidade escolhe um líder, né? Nós estamos ali na cidade para ser republicanos no sentido de colaborar com políticas públicas que faça a cidade avançar. Então, por exemplo, aquilo que ele tinha mandado à Câmara como prefeito, eu não rejeitei nenhum projeto dele. Ele criou uma reforma administrativa, criou mais 2 ou 3 secretarias, criou um custo maior para a cidade, criou, mas estava no plano de governo dele, a cidade quis aquilo. Né? Inclusive, acho que ele criou uma secretaria importante, que, por exemplo, a Secretaria da Mulher, né, que cria políticas públicas ali bem voltadas a essa segurança da mulher, né, a fomentação do emprego e tudo mais para as mulheres. Então achei importante, votei sim, né, naquela reforma administrativa, foi a segunda sessão extraordinária que nós fizemos em janeiro. Então acredito que ele estava construindo um bom trabalho assim, né, nesse começo de mandato. Logicamente, a cidade é muito grande, tinha muitas coisas a serem resolvidas ainda. Mas estava um governo interessante, até no quesito de diálogo, né? Por exemplo, eu apresentei uma lei em audiência pública sobre a integração dos sistemas da saúde pública. O que acontece? São Bernardo até hoje não tem um prontuário eletrônico. Então você passa na UBS e você chega até a UPA, e da UPA você vai internado para um hospital, chega lá no hospital, o médico não sabe o porquê que você chegou até lá, a não ser aquilo que o médico deixou prescrito. Mas ele não sabe do seu histórico. E poxa vida, ali, os meus filhos foram vacinados na cidade, na UBS do Parque Selecta. Eles passam em consulta lá até hoje. Olha, são crianças hoje. Vão chegar adultos, 20, 30 anos, vai ter um histórico inteiro de todos os exames de sangue deles, se eles tinham gordura, se é propício a ter um tipo de ataque cardíaco, né, por algum tipo de situação dos seus exames ali que consta, colesterol alto, gordura no sangue, coisa do tipo. E a gente perde todo esse tempo e acaba não prevenindo doenças na nossa cidade ali, até cuidando melhor das pessoas, né, trazendo mais dignidade às suas vidas e gastando muito mais dinheiro público com medicamentos, com vagas de internação, com vagas de UTI e perdendo todo o histórico da nossa cidade. A gente não conhece o nosso povo na saúde pública, entendeu? Então são casos como esse que tava legal, porque o secretário do Dr. Jean, que até hoje continua, ele é um cara de bom diálogo, inclusive agradecê-lo, né, porque ele adotou o nosso projeto e já está implantando isso dentro da secretaria.
As nossas farmácias, as UPAs, acontece até às 8 horas da noite a entrega de medicamentos. Nós estamos lutando para que seja 24 horas. Se a UPA funciona 24 horas e atende as pessoas madrugada, à noite, de manhã, a farmácia tem que acompanhar o ritmo. Não tem lógica não acompanhar. Concordo. Até porque... Não tem hora de sentir dor, né? A UPA, quem utiliza a maioria das vezes, é pessoas que não têm convênio, né? Pessoas que têm necessidade de ter ali essas medicações. E quanto mais rápido uma pessoa ela recebe o seu medicamento e começa a tomar, menos medicações ela vai tomar no outro dia, voltando na UPA, ocupando o espaço de uma pessoa que poderia ter sido mais rápido o atendimento. Então estava legal o governo do Marcelo até esse ponto. E aí veio esse fator, né, que a Polícia Federal, a qual eu respeito muito, está fazendo as investigações que são devidas, e está em investigação tudo isso. E eu estou aguardando aí para que seja de fato concluída todas as investigações. Se tiver culpados ali que sejam realmente penalizados diante da lei, que sejam. Né? Não tem que passar pano para quem de fato errou. E se assim a Polícia Federal julgar junto com o Ministério Público e também com o Tribunal de Justiça. Agora eu queria pedir para o vereador Lucas Ferreira olhar para aquela câmera e dar um recado para a população, um recado final aí que a gente já está finalizando. Bom, gente, muito obrigado, né? Primeira situação ali, brigadão, cara, de verdade. Você é um cara muito gentil, não Você só também. aqui de frente às câmeras, mas nos bastidores. Cheguei uma hora antes aqui pra gente conversar um pouco, até discutir um pouco da pauta a qual poderíamos falar. Acho que foi bem importante eu estar aqui, até como vereador, para o meu próprio crescimento, do tocante de estar diante das câmeras, de estar diante de um apresentador que é profissional, né, para que a gente vá crescendo mais e apresentando aquilo que a gente vem fazendo por São Bernardo, se estendendo para o ABC, agora para o Estado. Que vocês não percam a confiança da mudança, que ela é possível, né? Mas sempre lembrando que a verdadeira mudança começa dentro do nosso coração. A política ela não vai mudar, gente. O que muda são os agentes, né? São as intenções do coração. A política desde a Grécia Antiga. E o que mudou e que fez políticos se destacarem dentro das suas atuações e deixarem legados foi realmente as propostas que estavam nos seus corações. Não aquilo que nós falamos apenas diante das câmeras, mas as nossas atuações de bastidores também. Então eu peço que vocês acompanhem mais o nosso trabalho lá em São Bernardo, não só o meu, de todos os vereadores, porque tem vereadores muito bons ali na cidade, vereadores que eu tirei como escola, né, para que a gente aprendesse mais e que a gente vá construindo junto uma cidade que seja forte, que entregue bons resultados nas políticas públicas e que de verdade conheça o seu povo e que entregue resultados ao seu povo. Esse é o maior objetivo do nosso mandato. E, cara, tenho 34, vou fazer 34 anos. Eu acredito que tenho uma carreira ainda extensa a esse mundo público, né? Junto com a minha equipe. Somos jovens, esperamos galgar situações importantes. Não queremos estar vereadores para sempre, respeitando o cargo, tendo humildade, não é sendo prepotente, mas é sempre trabalhando num alto nível para que quando as oportunidades surjam, nós estejamos aí preparados e aptos para que a gente deixe um legado daquilo que nós já passamos, outras pessoas ocupem os nossos espaços também e que a gente venha ocupar espaços maiores dentro da vida pública. Esse é o meu objetivo maior e eu espero que as pessoas que me deram a chance, 5.365 votos, se sintam de fato representados não somente pelo Lucas Ferreira, mas representados por toda essa equipe que trabalha e trabalha demais. Lucas, de verdade, eu estou impressionado com o seu trabalho voluntário, por toda a sua carreira, por tudo que você fez antes de ser política. Agora você tem a oportunidade de fazer muito mais. Cara, que tudo dê muito certo para você, de verdade. Adorei a entrevista, adorei te conhecer e adorei saber um pouco mais sobre o seu trabalho também. E existem pessoas boas, né? Sim. Existem pessoas boas. Sim. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ale. Gente, nós somos o Setembro Amarelo. Nós temos aí o número 88 do CVV, né? Que faz todo o cuidado e tem profissionais, né, pelo telefone ou até pelo chat, psicólogos, né, ou pessoas preparadas para atender as pessoas que estão em situações delicadas psicológicas, né? Todas as vidas importam. Divulguem ao máximo essas campanhas que vocês veem pela internet do Setembro Amarelo, porque entre os adolescentes em especial, esse número mundialmente vem crescendo muito nos últimos anos, né, de pessoas que ceifam a sua própria vida, né? Que tiram as suas próprias vidas ali. E é importante uma colaboração, uma corrente do bem mesmo, para que a gente crie essa rede de apoio a essas crianças e adolescentes e pessoas também mais velhas, né? De meia idade, pessoas mais idosas, porque de fato todas as vidas importam. É Setembro Amarelo e vamos fazer esse trabalho aí de conscientização.
É isso, parabéns, Lucas. Obrigado, Ale. E pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, Fala ABC News ou pelo TV ABC Shop Oficial, obrigado por estarem aqui. Vocês podem seguir o canal, vocês podem compartilhar esse vídeo, divulguem para o máximo de pessoas que você puder, e a semana que vem a gente volta com mais um papo especial. Fala ABC fica por aqui, encontro vocês na semana que vem. Tchau!